Tem um negócio interessante sobre a Bíblia, que é entender que esse livro, ele tem forte influência sobre todos nós aqui, não só no Ocidente, ou nos países cristianizados, ou países cristãos, mas no mundo como um todo, na verdade, né? E na história humana. Então é importante que, para além da crença ou da fé que se exista nesse texto, ou nesse livro, é preciso, no mínimo, respeitar o livro e começar ou ter algum entendimento básico. E aí tem um livro muito bom que eu recomendo, fora o próprio texto bíblico, né, porque você tem que ler a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e assim por diante, Antigo e Novo Testamento. Demora um pouco, mas se você ler um pouco por dia, um dia se termina. E aí existe um livro que eu estou usando aqui no canal como base, que está me ajudando a trazer um conhecimento básico sobre cultura bíblica nesse canal. O livro é esse aqui, ó, Manual Bíblico, da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. É um manual muito bom. Essa edição aqui é minha mesmo, segunda edição revisada. Nem sei qual edição que estamos agora, mas é a que eu tenho, é essa. E aí, eu estou na introdução ainda, eu já tratei sobre várias coisas aqui no canal do início desse livro. Então, o que é a Bíblia? Eu trouxe uma linha cronológica, a grande história, do que trata a Bíblia, né? Sobre a criação, a queda, Israel, Jesus, os seguidores de Cristo e o final dos tempos. Também já tratei sobre as traduções da Bíblia, por que a Bíblia é dividida entre capítulos e versículos. E, atualmente, eu estou no trecho, ou então na parte deste livro que trata sobre como ler, ou então lendo a Bíblia, entendendo, né? E é importante saber que existe uma história, em primeiro lugar, que conta a história como Deus convidou um grupo específico de pessoas para conhecê-lo, de forma que no final do mundo inteiro aprendesse a conhecê-lo e amá-lo. Então, a partir de um povo, distribuiu-se esse conhecimento e esse amor para todos os outros. E aí, essa é a grande história no final das contas, né? Ler a Bíblia pode ser olha só o texto aqui, ó. Ler a Bíblia pode ser uma tarefa difícil, às vezes emocionante, renovador, mas às vezes ficamos perplexos. Como podemos começar e continuar lendo? É útil saber exatamente por que a gente está lendo. As pessoas leem a Bíblia por várias razões diferentes. Então, você pode lê-la como uma simples literatura de divertimento. Os Salmos, por exemplo, e o livro de Isaías são considerados dois dos melhores livros do mundo. Jó também eu gosto bastante. Provérbios, né? Você pode lê-la para descobrir a história do mundo antigo, hebraico nesse caso, né? Você pode ler a Bíblia para estudar a base da fé e dos padrões éticos judaicos e cristãos, é uma outra possibilidade. Ou você pode ler a Bíblia para descobrir os temas e histórias que inspiram a obras de vários artistas, músicos e escritores do mundo. Ou simplesmente você pode ler porque você quer ser menos ignorante, simples assim, só por pura curiosidade. Todas essas razões são positivas para estudar a Bíblia, mas só chegaremos ao cerne da questão se perguntarmos por que os livros bíblicos foram escritos. O que é que motivou essas pessoas que contaram essas histórias, compuseram os salmos, escreveram as cartas, profetizaram o futuro? Como é que essas pessoas viam a Deus atuando na vida das pessoas? Então, podemos resumir seu propósito em 4 categorias. E quais são essas categorias? Quando um indivíduo humildemente tome este livro, escrito por pessoas comuns, e que traz bem evidenciadas as marcas do tempo e as dificuldades causadas pelo processo de transmissão, o Espírito Santo começa a agir e transmite Cristo por meio dele para a mente e o coração e a consciência do leitor. Aqui já é um ponto de vista espiritual, logicamente, né? Então a Bíblia também tem esse, claro, e o principal deles, né? Além da história, tem essa pegada, essa linha espiritual que para quem busca isso, ou então procura se aprofundar dessa forma, realmente é espetacular. Mas aqui existe 4 propósitos, ou então 4 categorias que resumem o propósito do texto bíblico, a saber, a sua história, que eu já tratei no vídeo passado, o relacionamento, a comunidade e a sociedade. Hoje eu quero tratar sobre relacionamento, mas antes, história. Em primeiro lugar, os textos bíblicos contam a história de como Deus convidou um grupo específico de pessoas, repetindo aqui, né, para conhecê-lo, de forma que no final o mundo inteiro aprendesse a conhecê-lo e amá-lo. Apesar da variedade de livros na Bíblia e da grande extensão de tempo durante a qual foi escrita, há uma linha de raciocínio em toda a obra que dá sentido às diversas partes. Então a Bíblia ele coloca até como uma analogia, que é uma espécie de bússola dando direção, dependendo da pessoa, a sua vida ou não, né? Bom, agora relacionamento então como segundo propósito, ou então segunda categoria do texto bíblico, relacionamento. Em segundo lugar, o texto bíblico e as histórias bíblicas contam a história do nosso relacionamento com Deus. Veja, então a primeira parte é a história de um povo que foi escolhido e isso foi base para que o amor de Deus passasse para todos os outros povos, chegasse a esse conhecimento, né? Principalmente por meio da figura de Cristo, mas é outra história isso. Em segundo lugar, o texto bíblico conta a história do nosso relacionamento com Deus, ou seja, com quem te criou. A história sobre o povo tentando obedecer a Deus, lá dentro do texto bíblico, tentando mensagens de profetas e apóstolos e incentivando o povo a redescobrir o caminho de Deus. Existem também orações de pessoas que anseiam receber
a bênção de Deus. Enfim, o texto bíblico ele é muito frutífero, sabe? Tem muita coisa ali e vale super a pena. Super recomendo. Se puder, faça isso. Nunca é tarde para começar a entender um texto, né? Seja qual for ele. Beleza, então eu fico por aqui. No próximo vídeo quero tratar sobre a terceira categoria, ou a categoria que mostra o propósito bíblico, ou seja, a comunidade. Lembrando, são 4. História, relacionamento, comunidade e sociedade. E eu fico por aqui. Valeu!